sobre o lado sombrio do Natal. Vou falar sobre Krampus. Krampus é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época do Natal. Segundo lendas de várias regiões do mundo, a palavra Krampus vem de Krampus, palavra para garra no alto alemão antigo. Nos Alpes, Krampus é representado por uma criatura semelhante a um demônio. Enquanto Papai Noel dá presente para as crianças boas, Krampus avisa e pune as crianças más. Tradicionalmente, rapazes se vestem de Krampus nas 2 primeiras semanas de dezembro, particularmente ao anoitecer do dia 5, e vagam pelas ruas assustando crianças e mulheres, com correntes e sinos enferrujados. Em algumas áreas rurais, a tradição também inclui surras aplicadas por Krampus, especialmente em garotas. Até hoje, jovens rapazes das regiões alpinas se vestem como Krampus, principalmente na cidade que é centro de comércio na Bavária, chamada Berchtesgaden, e desfilam acompanhando São Nicolau durante as primeiras 2 semanas de dezembro. Até 1969, quando a Igreja Católica Apostólica Romana retirou do seu calendário oficial a festa de São Nicolau, celebrada no dia 6 de dezembro, grande ênfase dessa procissão e das travessuras feitas pelos rapazes vestidos de Krampus eram dadas na noite do dia 5, véspera do dia da festa de troca de presentes na religião. Existem outras lendas semelhantes às de Krampus. Em Oberstdorf, no sudoeste da parte albina da Bavária, a tradição do Der Enderman, o homem selvagem, é como Krampus, exceto pelos chifres, veste peles e assusta crianças e adultos com suas correntes e sinos enferrujados. No Brasil, há resquícios dessa tradição em Santa Catarina, no Vale do Itajaí, nas cidades de Brusque e Guabiruba. Por exemplo, o chamado Pensinique. Ele aparece vestido de roupas velhas e saco de juta. Tem cabelo de palha, carrega um saco nas costas como Papai Noel. Nesta trouxa o saco possui instrumentos para assustar as crianças mais, e as muito mais ameaça levá-las embora no saco. Esta figura nunca chegou a ser comum, mas era recorrente para julgar e punir crianças até a década de 1950. Os ainda remanescentes, ao começo de dezembro, ainda arrastavam correntes ao caminhar, gritando no meio do mato, e saem dele. No dia de confrontar as crianças mais, no dia de São Nicolau ou próximo. Em casos extremos, a criança ouve gritos no mato, quando incomoda o Pensinique, antes mesmo da data. Alguns pais citam que vão contar sobre o comportamento das crianças ao Pensinique. O Homem do Saco também pode ser considerado uma variação da lenda do Krampus. O Homem do Saco rouba crianças que não ficam perto dos pais, ou que são entregues a ele, se não se comportam, para serem levadas embora. 5 de dezembro é considerado o dia de Krampus. Quem é aquela figura que fica ao lado do bom velho? Se você ainda não ouviu falar de Krampus, não se preocupe, poucas pessoas o conhecem, mas quem conhece não esquece. O Krampus é um ser mítico fantástico, definitivamente um ser do mal, muito conhecido das populações das aldeias e cidadezinhas dos Alpes. Ele também habita a imaginação europeia, através do folclore na Austrália, Alemanha, Alsácia, Suíça, Eslovênia e demais áreas das montanhas alpinas. Faz parte da cultura local desde tempos imemoráveis. Apesar de muito antigo, é limitado geograficamente aos Alpes. Sua influência afeta alguns costumes natalinos de outras terras até hoje. De acordo com as lendas, Krampus começou suas festividades no dia 5, como já dito. Ele é o companheiro do São Nicolau, ou como dizemos aqui, o Papai Noel. Ele é o contraponto do Papai Noel, e ao invés de dar presente às crianças das aldeias, Krampus invade as casas das pessoas e retira delas as crianças que foram mais, que mentiram, que fizeram pirraça, e ele as leva. Nada de presente para crianças mais. Krampus não é nada mais nada menos do que uma inserção nas festividades natalinas de um demônio bastante conhecido e já temido por todos. Já no século IV de nossa era, o Papa Gregório havia aconselhado Santo Agostinho a permitir que esse personagem pagão fosse incorporado às festividades desde que fosse rebatizado,
Krampus era o novo nome dessa entidade, que era conhecida como Peste, um de seus muitos nomes. A imagem de Krampus é aquele ser com uma longa língua vermelha coberto de pelos, carrega correntes e tem na mão um fecho de galhos de madeiras, com o qual ameaça crianças que se comportaram mal ou que não sabem suas lições. Na Austrália, Krampus mais comumente tem chifre e cascos de cabras no lugar dos pés. Sua aparência é de um demônio, como é representado mais comumente. Foi no século XIX, por volta de 1890, que sua imagem começou a aparecer nos cartões de Natal acompanhando São Nicolau. Aparecia frequentemente com os dizeres "Anvum Krampus", saudações de Krampus, ou com a frase "Venvinsei", comportem-se. No final do século XIX, a popularidade de Krampus era grande e passou a fazer suas aparições também ao norte da Alemanha. Krampus estava sempre pronto para punir as crianças que não se comportavam. As visitas que Krampus fazia às casas das pessoas para verificar quem era bom ou quem era mau não fizeram só algum sucesso nas artes gráficas, como também, devidamente dirigidas e embelezadas, vieram a fazer parte do panorama cultural dos Estados Unidos. Terra que acolheu imigrantes de todo o mundo, cada qual com suas tradições e hábitos culturais. O resultado são referências a tradições de outros lugares no mundo, no dia a dia americano. No caso da celebração do Natal, entre outros aspectos, ao da letra de uma das músicas mais conhecidas de Natal nos Estados Unidos, Santa Claus is coming to town. Papai Noel está chegando. Vejamos se não é uma referência à dupla alpina que ocupa nossa atenção hoje. É melhor tomar cuidado. É melhor não chorar. Melhor não emburrar. Estou dizendo porque o Papai Noel vem pra cá. E ele está fazendo uma lista e verificando-a 2 vezes. Vou descobrir quem é levado e quem não é. Papai Noel está vindo para a cidade. Ele vê quando você está dormindo. Ele sabe quando está acordado. Ele sabe se você foi mal ou bom. Então seja bom, pelo amor de Deus. Oh, é melhor tomar cuidado. É melhor não chorar. É melhor não emburrar. Estou dizendo porque o Papai Noel está vindo para a cidade. Papai Noel está vindo para a cidade. E aí? O que você acha dessa canção? Será que é uma referência a isso? Eu não sei, mas essa canção é bem estranha. Este foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Um Feliz Natal a todos e comportem-se.